Hoje é quarta-feira, dia de pergunta ao doutor. O assunto de hoje é brotoeja. Você sabe o que é? O médico Luiz Antônio Silva já está aqui com a gente. Boa tarde, doutor Luiz. Vai explicar o que é brotoeja. É uma infecção na pele? Fábio, o calor está aí, né? Com o calor vem muito suor. Então, essa águazinha da nossa pele tem que sair para refrescar o nosso corpo. E essa saída fica obstruída, vai formando umas bolinhas de água. Isso é o que chamamos de brotoeja. Pois é, a repórter Laura Tiso mostra para a gente agora que as crianças são as que mais sofrem com as brotoejas. Veja. Brotoeja. Pelo nome, você pode até não reconhecer, mas é uma doença comum, principalmente entre os bebês. Tem gente que chama de alergia ao calor, porque basta a temperatura subir para aparecerem bolinhas avermelhadas na pele. Eu achava que era beijos que os pais davam, né? No bebê e criava essas bolinhas. Dentro dessas bolinhas tem suor. É o suor que não conseguiu sair, ficou retido. Por isso que a brotoeja atinge mais os bebês, principalmente recém-nascidos. A glândula de suor deles ainda não está completamente desenvolvida. Os dois filhos da Karen, o Pedro e a Helena, já tiveram brotoeja. Nas dobrinhas, é sempre no pescoço ou embaixo do braço, na dobrinha do braço. O Alex também teve. 2 semanas de nascido, né? Eu descobri que ele estava com umas bolinhas assim na região da testa e da cabecinha. Aí eu levei no pediatra e o pediatra me informou que era normal, né? Que era do calor mesmo. Mas não é só o sol o culpado pela brotoeja. Muitas vezes os pais, no cuidado excessivo com a criança, acabam contribuindo para o surgimento das bolinhas. Existe uma preocupação muito grande com os recém-nascidos, porque como ele está num ambiente exposto, diferente do ambiente no útero da mãe, então se tem uma preocupação muito grande em agasalhar esses recém-nascidos. Mas, na realidade, temos que analisar que a temperatura para o bebê é a mesma para a gente. Então, se nós estamos sentindo calor, estamos transpirando, o bebê vai sentir da mesma forma. O bebê se sente irritado, porque a brotoeja arde e coça. Aí começa o chororô. O remédio é mais fácil do que parece. É deixar ventilar, trocar as peças de roupa por opções mais leves, fresquinhas. Se isso não for feito a tempo, pode ser que o quadro de saúde piore. Podem surgir até infecções bacterianas por causa das feridinhas. E aí, só com antibiótico. Os adultos não estão livres do risco da brotoeja. Quem pratica atividades físicas muito intensas com roupas inadequadas também pode sofrer com a doença. Ou quem for à praia numa combinação de calor e umidade em excesso, usando o protetor solar oleoso que bloqueia a saída do suor, é outro exemplo, mas tem mais. Também em pacientes acamados, idosos que ficam muito tempo deitados na cama, na mesma posição, em ambiente quente. Então ocorre uma transpiração excessiva e a gente tem a formação dessas lesões nesses pontos. A gente pode pressupor, então, doutor, que os bebês cujas mães são mais preocupadas, né, têm um cuidado maior, exacerbado, são mais suscetíveis à brotoeja, né? Fábio, é comum a gente ver os bebês bem empacotadinhos, né? A mãe cuida bem, empacota. Nesse calor intenso aí, pode tirar a roupinha dos bebês, não precisa exagerar. Se ele sentir frio, certamente que ele vai se manifestar, né? Vai ficar choramingando, vai reclamar de alguma forma. Se você observar que a pele está meio marmórea ali, né? Como se fosse um xadrezinho, aí pode colocar um pouquinho mais de roupa. Para a gente entender melhor, então. Nós trouxemos aqui, né? Primeiro vamos mostrar aqui como é que ela se manifesta, né? A brotoeja também é chamada de miliária, né? E recebe a classificação ali de cristalina ou rubra. Cristalina é aquela que é mais clarinha, a rubra é a mais vermelha. Por que fica mais vermelhinho? Porque às vezes a obstrução do canal, ali na pele, o canalzinho por onde sai o suor, é um pouquinho mais embaixo. Então vai fazer uma pápulazinha na pele mais avermelhada. E quando for bem na superfície, fica cristalinazinha. E as causas são essas, é o excesso de calor, que pode ser gerado também pela febre, como nós falamos aí, pelo excesso de roupa e também a obesidade. Então não precisa tomar remédio? Se você... Via de regra não, só se tiver complicação, algum quadro infeccioso aí por arranhadura, né? Ou pelo fato da pele estar suja, contaminada, aí pode infectar. De modo geral, se ventilar e tirar o excesso de roupa, já melhora? Tirou a roupa, tomou um banho, refrescou um pouquinho, ligou o ventilador, o ar-condicionado, melhora.
Ok, e quanto tempo normalmente melhora depois que toma essa providência? Praticamente no mesmo dia, se você refrescar o corpinho ali, já começa a diminuir as lesões, Fábio. Muito bem, olha, você pode mandar a sua pergunta que o médico Luiz Antônio Silva volta daqui a pouco para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. De volta ao quadro Pergunte ao Doutor, a gente volta a falar com o médico Luiz Antônio Silva e o assunto, como você já sabe, é brotoeja. Doutor, nosso quadro já está aqui aberto, muitas perguntas, vamos começar aqui com essas fotos, olha só. Minha filha, desde bebê, tem essas bolinhas na bochecha e o médico diz que é alergia, mas percebo que na época do calor fica bem mais irritado e vermelho. Essas bolinhas são somente no rosto. Pode ser brotoeja? Ela já vai fazer 6 anos e nunca ficou sem essas bolinhas no rosto. Pela história não parece não, Fábio. A brotoeja, ela tem uma flutuação mais bem evidente. Ela aumenta bastante mesmo no período do calor, mas ela diminui em outros períodos, desaparece totalmente e fica flutuante, né? Aqui a gente tem que contar, tem que montar uma história, elaborar uma história bem feita para tentar chegar ao diagnóstico. Pode realmente ser um problema alérgico, pode ser um eritema tóxico, embora a idade não é compatível, né, com esse tipo de alteração, e tem que investigar direitinho. A princípio, então, talvez não seria brotoeja, né? O Bernardo... Meu bebê de 10 meses apareceu esses caroços. Será que são brotoejas por causa do calor? Apareceu em todo o corpo dele. São lesões parecidas, né? Mas como eu falei, a elaboração de uma história bem contada, enxergar essa flutuação sem muito sinais e sintomas, né? A não ser só as bolinhas ali, que não atrapalha muito no dia a dia, pode ser que seja brotoeja. É bem parecida, tem muitas doenças que parecem. Ok. A Bianca Albuquerque. Meu filho tem 6 meses e apareceu uns caroços. Isso pode ser sinal de brotoeja? Ele teve febre com 39 graus. Não. Com febre não, Bianca. A brotoeja não traz febre, só nos casos infectados, que é uma coisa rara. A Débora. Impetigo seria brotoeja inflamada? Não sei, não tem ideia do que seja impetigo. Impetigo é um processo infeccioso da pele. Como eu falei, se a brotoeja complicar, passar unha ou tiver sujeira ali na pele, pode infectar. E essa infecção a gente chama de impetigo, mas não é comum, como eu falei da outra vez, a brotoeja infectar e causar tudo isso aí. Muito bem, olha só. O Otoniel Almeida, boa tarde, doutor Luiz. O ato de beijar o bebê pode causar brotoeja? Muita gente fala isso, Fábio. Acho que o ato de beijar, né? É que dá um sapinho, né? O beijo é bom para todo mundo, não vai trazer doença nenhuma. Talvez ali encostar a barba na face ali da criança pode irritar um pouquinho, ficar um pouquinho vermelho, mas não traz absolutamente esse tipo de problema. Antigamente eu ouvi falar que não podia beijar a criança, dava sapinho. Isso existe? Né? Não existe. O sapinho é um outro problema, é um fungo que aparece ali dentro da boquinha da criança, às vezes por sujidade mesmo de objetos, de bico de mamadeira, de chupeta, né, ou pela mão da criança, qualquer outro objeto que se coloca. Tainá. Como diferenciar as bolinhas de brotoeja da roséola? A roséola é muito simples. A história ela é bem montada. São 3 dias de febre, sem aparecer absolutamente nada. No 4º dia, a febre desaparece totalmente, 100%, e o corpo fica empoladinho completamente. Em 2 dias desaparece e acabou. A brotoeja é flutuante e não dá febre. A Giane quer saber qual a diferença entre brotoejas e dermatite atópica. Então, são 2 doenças, né? Mais uma doença aí parecida com a brotoeja. Então, é a história bem elaborada que vai determinar. A dermatite costuma aparecer mais placas, né? E pode flutuar também, a localização também pode ser muito parecida. Então, é a consulta médica que vai determinar o diagnóstico exato, Fábio. Muito bem, o quadro Pergunte ao Doutor volta na próxima quarta-feira. Muito obrigado, doutor Luiz Antônio, pela participação. Mais uma vez ajudando a gente aqui. Obrigado a você que faz as suas perguntas.